Olá, tudo bem? Sou Silvio Andrade, civil da SA Soluções de Engenharia, e estou aqui para mais uma dica em minutos. Neste vídeo, eu vou falar sobre o óbvio que é ignorado na construção de casas. Mas antes, vamos à nossa vinheta. Veja bem, no início dessa semana, eu recebi uma mensagem no Instagram de uma pessoa que acompanha o meu canal do YouTube, que também me acompanha no Instagram, dizendo que estava com um problema muito sério na residência dele, que era uma umidade ascendente generalizada, né? Então, nas paredes dos quartos, nas paredes da sala, ou seja, um problema relativamente que não é sério, não vai destruir a casa dele, mas em compensação causa problema de saúde, né? Todo aquele fungo, todo aquele material que está aparecendo ali na parede. Então, pensando nisso, eu idealizei para fazer esse filme para você, falando exatamente do óbvio que é ignorado na execução de casas. Então tem certos detalhes que às vezes até parece que a construção de uma casa não é uma obra de engenharia civil, é uma coisa à parte. Ela não tem a necessidade de ter todo aquele controle, de ter toda aquela análise, de analisar projeto. Então parece que é uma coisa à parte, é simplesmente pegar a obra, fazer um projeto de arquitetura, faz os projetinhos estrutural e vai lá e constrói sem nenhum tipo de problema, tá? E não é bem assim. Porque veja, quando você sente dor de dente, quem você procura? Um dentista. Quando você se sente mal, um médico. Você tem alguma demanda judicial, um advogado, e por aí vai. E como é que quando você vai construir sua casa, você não procura um engenheiro? Então veja, o engenheiro, ele não é o custo, ele aprendeu para construir, ele tem a experiência da construção. Então ele conhece, além desse detalhe, ele não é aquele cara que vai pegar na colher e vai subir uma alvenaria. Mas ele entende como é que deve ser um traço daquela alvenaria, ele entende como é que deve ser o reboco, ele entende como é que deve ser o concreto, como é que deve vibrar. Então isso é papel do engenheiro, para quê? Para que você tenha uma estrutura da sua casa que seja durável, que não tenha patologia, que você tenha o quê? Realize o seu sonho da casa própria sem dores de cabeça. Então veja, a primeira coisa que a gente percebe é que muitas das obras do Brasil de residência não tem responsável técnico. Ou seja, não tem um engenheiro comandando essa obra. Para você ter uma ideia, eu vi uns dados que 80% das obras do Brasil não tem um responsável técnico, não tem um engenheiro. Então você veja, é uma coisa que é totalmente da engenharia civil, mas você não tem o profissional que passou 5 anos estudando na universidade, que passou um bocado de tempo na prática, aprendendo a prática da engenharia civil, para poder lhe oferecer um serviço, mas você na hora H, você economiza e não contrata um engenheiro para administrar a sua obra. Porque quando você tem um engenheiro, a primeira coisa que ele tira é o quê? É a RT, que é a anotação de responsabilidade técnica. É como se ele fica responsável pela sua obra. É aquele profissional que ele tem a responsabilidade de construir com engenharia e tem aonde você recorrer se ele não fizer com essa engenharia. Então você percebe que já modifica, porque além dele ter essa responsabilidade técnica, ele tem condições de fazer uma compatibilização de projetos, que é uma coisa que a gente percebe muito em obra residencial, é a falta de compatibilidade. Você tem um projeto estrutural que às vezes interfere no projeto de hidráulica, que interfere no outro projeto, e você vai tendo o quê? Quebras e desperdícios. Veja aqui essa foto. Você tinha uma cinta que foi passar a instalação de esgoto, você simplesmente, as pessoas que estavam executando essa obra, simplesmente quebrou a cinta, ou seja, mudou totalmente o projeto da fundação, a ligação entre os blocos, né, os sapatas, para botar uma instalação de esgoto. Então veja que não teve nenhuma compatibilidade de projeto e mesmo assim não se pensou em preservar uma estrutura da residência. Então você veja que foi simplesmente, não, tem que passar aqui, então quebra e vamos passar a tubulação. Então depois isso aqui vai ser aterrado, isso aqui já foi na recuperação. Quando estava tendo problemas nessa obra, já habitada, né? Então quando vai escavar, tem essa bomba relógio que foi plantada na execução da obra. Então veja como é importante a compatibilização de projeto que o engenheiro tem condições de fazer. Como eu digo, não é um engenheiro que não tem experiência, claro que tem as suas especialidades, você tem que contratar um engenheiro que tenha notória experiência em construção. Segundo, elabora um cronograma físico-financeiro a depender do seu desembolso. Então, não vai ser naquele negócio, eita, vamos parar aqui, você às vezes não tem aquele fôlego todo e para num ponto que não poderia parar.
Então você vai ter um problema nesse ponto. Vamos supor, você está fazendo uma concretagem e acaba o dinheiro, você não compra concreto, você vai gerar uma junta fria. Um problema que pode ser que a pessoa, se não tem engenheiro na obra, pode não sanar e complicar a sua vida no futuro. Então veja que esse cronograma físico-financeiro é importante para determinar qual a velocidade da obra. Porque uma obra com dinheiro fácil, ela é muito mais rápida. Agora, se você tem uma certa disponibilidade de dinheiro mensal, você tem que adequar com o cronograma físico-financeiro para não atropelar a engenharia, ou seja, você criar prazos entre um serviço e outro que pode complicar a sua vida lá na frente. Também controla a qualidade do serviço e produtos, né? Claro, aquele engenheiro experiente, ele vai comprar o produto, ele vai ver validade, ele vai ver os certificados, ele vai ver se a produtividade está sendo boa, se está sendo bem executado. Então, esses detalhes fazem parte de um engenheiro que está controlando uma obra de edificação. Como também promove uma construção mais eficiente e econômica, como eu disse. Se ele faz uma pequena compatibilidade de projeto, você evita o quebra-quebra, você evita os desperdícios, evita ter aquelas paradas, como eu falei, que vai ter que precisar de uma atitude que às vezes vai gastar dinheiro para você recuperar o atraso. Então, tudo isso ele vai levando em consideração. Como também capacidade de resolver broncas. Porque numa obra sempre pode acontecer um problema ou outro. Então, quando você tem um engenheiro na obra, mesmo que ele não saiba, ele trabalha na engenharia, então ele consegue amigos que podem ajudar na solução, ele tem todo um processo, todo um network que ele pode utilizar, caso ele não conheça, para ele chegar numa solução. Porque essa aqui, não é uma boa solução. Foi feito um pilar, que é um pilar daqueles que a turma bota a forma entre a alvenaria, e a viga chegava aqui, ia chegar aqui. Então fez um bracinho de viga e colocou um bracinho aqui dessa viga para chegar outra viga, uma viga parruda. Então você veja que isso aí não é uma solução de engenharia, que isso futuramente vai cobrar esse preço. Depois que você rebocar, depois que você pintar, vai ficar perfeito. Mas isso aí vai ser cobrado no futuro. Então veja como é importante uma obra de engenharia ser tocada por um engenheiro civil. Então é isso que a gente tem que mostrar. A residência, ela não tem nada de diferente de qualquer outro tipo de obra. Muito pelo contrário, você vai pagar por todo o ônus que vai acontecer caso você tenha defeitos construtivos, vícios construtivos que vai ser cobrado, todos vão ser cobrados lá na frente e cobrado com juros, correção monetária e muito mais. Ok? Uma coisa muito óbvia na engenharia civil, não tem obra na engenharia civil que não faça a sondagem, a analisar o que é que você tem, onde é que você vai colocar a sua residência. Então, isso é de suma importância, porque se você vai colocar uma carga sobre o solo, você tem que saber o que é que esse solo suporta. Mas o que acontece? Normalmente a sondagem é negligenciada. Principalmente quando você vai fazer aquelas casas em condomínios, que já tem a casa do vizinho, outra casa do vizinho. Ninguém imagina que pode ter passado um córrego por ali e tenha solo mole, que vai possibilitar recalque diferencial, que é um processo caro de se resolver. Então, quando começa a aparecer as fissuras na residência, é que se lembra de chamar um engenheiro. O que é que o engenheiro faz? Primeira coisa, vamos fazer uma sondagem. Aí, para o azar dessa obra aqui, que estava óbvio pelas fissuras, pelas rachaduras, o solo era mole. Então, você tinha uma baita camada de solo mole, que vai ser uma baita dor de cabeça para resolver e muito dinheiro. Então você vê que simplesmente você economizou num dos ensaios mais baratos da engenharia civil e você pode ter uma das recuperações mais caras da engenharia civil, que é você tratar recalque diferencial de uma estrutura. Então você chega aqui, tá? Esse tipo de situação. Aí, ou das duas umas, ou você convive com isso, né, entrando água, entrando o que for, e até periga se continuar você tem um sinistro, ou você se muda, ou você recupera. Então veja como o sonho da casa própria pode virar um baita pesadelo pelo simples fato de não fazer o ensaio dos mais baratos da engenharia civil, que não é uma ínfima parte do valor de uma obra, principalmente, como eu já vi, mansões com recalque diferencial absurdo, porque não foi feita uma sondagem naquele terreno para saber se ele tinha solo argiloso mole, se tinha areia fofa, se era um solo colapsível, tá? Se era um solo expansivo. Então, esses detalhes, quando são passados e dá sorte, né? Pagar para ver e dar sorte, muito bom. Se não dá, realmente o custo é muito alto. E, por fim, então, o projeto de fundação é importante, seguir o projeto de fundação. Como eu sempre digo, não é simplesmente fazer aqueles buraquinhos, botar
concreto e tudo mais. Por quê? Porque você pode superestimar e gastar demais, ou você pode subestimar e ter problemas na sua obra. Então você precisa de um projeto, porque engenharia não é erro e tentativa. Quem fez isso e deu errado sabe o que eu estou falando. Que é importante, a engenharia ela é multidisciplinar, então você tem que ter a sondagem, você tem que ter o projeto de fundação, você tem que ter o projeto de estruturas, projeto de hidráulica, projeto para você ter realmente uma casa que você possa morar ao longo do tempo, claro, fazendo as manutenções corriqueiras, mas que você não vai ter problema de uma patologia séria para que lhe tire o sono e lhe dê muita dor de cabeça, desculpa. E por fim, uma coisa muito simples, impermeabilizar a cinta, impermeabilizar a fundação, para quê? Para evitar exatamente o motivo desse filme, aquela umidade ascendente que causa todo aquele problema. Então a gente tem que entender, aquele engenheiro experiente, né? Faz essa impermeabilização, é um asfalto bom, um produto, ou então uma manta, alguma coisa que isole o concreto, porque o concreto ele vai puxar água do solo, né, se tiver o lençol freático alto, e vai lançar, até na época de chuva também, né, que encharca tudo, e ele vai levar, vai subir, vai pegar pela alvenaria e vai estourar na parede, né? E caso você vá colocar a sua estrutura, né, você tem um corte e depois você vai reaterrar, é impermeabilizar. Aqui eu coloquei uma manta, mas poderia ser outro impermeabilizante qualquer. É você impermeabilizar a parede que vai entrar em contato com esse solo para que não entre umidade também na sua casa. Então você veja que são detalhes simples antes e complicadíssimos depois, tá? Então, nada agradável ter isso aqui na casa da gente quando a gente não toma essas pequenas atitudes de engenharia para que a gente more numa residência construída com engenharia e dê a gente a tranquilidade, ok? Então é isso que eu sempre digo a vocês, olha, tem que saber o que está fazendo. E se você quiser aprender o que está fazendo numa execução da estrutura de concreto armado, entra aqui no link do meu curso online, faça o curso e comece a melhorar as suas estruturas também para que você reduza bastante as patologias. Então veja, essas são as 4 dicas que eu queria dar para você sobre o óbvio que é negligenciado na execução de casa, na confecção de casa. Se você gostou, por gentileza, curta, compartilhe. Se não é cadastrado no nosso canal, ajuda o canal a crescer. Eu estou querendo ver quando é que eu vou chegar nesses 100 mil para ganhar a placa do YouTube, minha gente. Me ajuda aí, estou com 55 mil, só faltam 45, é quase o dobro, mas quem sabe a gente não começa agora numa progressão geométrica e comece a ampliar esse alcance para que a gente possa cada vez mais debater engenharia civil, tá? Então, se vocês quiserem que eu fale também mais um pouco sobre algumas coisas óbvias que não são feitas numa residência, manda lá uma mensagem no nosso Instagram ou no nosso YouTube, que a gente pensa em mais algumas coisas para a gente falar sobre a casa, tá? Ative o sininho, que todas as vezes que um novo vídeo chegar, você vai ser notificado. Um abraço e até o próximo vídeo.